Bom, primeira coisa que eu preciso dizer é que eu tô gravando esse podcast não do estúdio, de um lugar muito longe, do outro lado do oceano, e aqui fica do lado do aeroporto. E quando eu falo do lado do aeroporto, é muito perto mesmo. Então, não sei se vou conseguir tirar todos os aviões que vão passar aqui. Combinado? Mas tenham paciência comigo, por favor. E antes de iniciar o episódio propriamente dito, eu tenho alguns avisos, tá? Não passa pra frente, eu prometo que é rapidinho. O primeiro é que nem todos os episódios vão ter vídeo. Mas por ser um passo assim que exige um certo esforço da minha parte e que eu sou muito exigente nesse aspecto, eu prefiro manter a qualidade dos nossos áudios, a frequência dos nossos episódios e, quando possível, eu vou incluir vídeo, tá bom? E o segundo e último aviso é um pedido. Se você me ouve pelo Spotify, eu posso pedir para você seguir e avaliar esse podcast? Pelo amor de Deus, com 5 estrelas, senão não precisa. E se você faz isso pelo YouTube, se você me ouve pelo YouTube, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nos nossos conteúdos. Porque quando você faz isso, você me ajuda demais. Porque as plataformas passam a entender que esse é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. E se você tem sugestões, reclamações, envia para mim lá no Insta, pelo direct ou pelos comentários aqui mesmo, onde você escuta o Fala Messina. Era isso, bora lá! Bom, para começar a nossa conversa, eu acho importante dizer que esse não é um episódio sobre trabalhos invisibilizados. É claro que essa é uma pauta excelente que me atravessa em diversas camadas, mas hoje não é o foco, ok? Os trabalhos de cuidado, que normalmente não são assalariados e que, na sua pesada e massiva maioria, recai sobre as mulheres, é algo real, sobre o que precisamos nos debruçar com mais tempo e afinco. É um tema que merece, então, um episódio exclusivo. Por isso, embora em alguns momentos eu possa citar partes desses trabalhos como exemplo, eles não são hoje a nossa base para esse papo. Sendo assim, vamos para o nosso episódio de hoje. Alô, aqui é a Bruna Messina e eu queria muito ter começado esse episódio com um prólogo bem legal, que te deixasse refletindo, que não tivesse um avião passando agora, que você ficasse pensando pensamentos, sentindo sentimentos. Mas, como você percebeu, eu tinha outras coisas também importantes para passar para vocês que, em muitos momentos, passam despercebidas, porque realmente, para o consumidor de conteúdo, pode não parecer tão importante assim. Mas olha, a gente detesta, é muito ruim ficar mendigando essas reações digitais. Só que se a gente não fala, acontece de ficar por isso mesmo, meio invisível. Então eu e várias outras pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho tanto no audiovisual como outras artes, mas que a gente usa as redes sociais para expor a nossa criação, a gente precisa realmente tornar visível essa parte invisível do nosso trabalho. Tá entendendo, né? Fiz uma gracinha para a gente começar o episódio. Afinal, o tema é esse mesmo, a parte invisível do trabalho, aquilo que a gente faz, mas não é visto. Como sempre, eu curto começar a coisa meio que conceituando, dando aquela viajada nos termos e te guiando pelo fio condutor que me encaminhou para esses pensamentos, que em um determinado momento ganharam corpo nesse texto e depois voz nesse episódio. Quando eu digo parte invisível, eu me refiro àquelas tarefas fundamentais de determinados ofícios que a gente não consegue mensurar. E parece que eles não geram um resultado palpável, sabe? Um efeito concreto. E eu não posso falar por todos os ofícios, porque eu realmente não sei se existe algum trabalho que seja 100% mensurável em todos os seus aspectos da sua execução. Gente, pausa, tá passando 2 jatos. Aqui eu consigo vê-los. E é um pouco assustador. Não achei embora seja bonito, achei meio assustador. Eu tô gravando da varanda, sangue de Jesus. Bom, eu me lembro, então, que eu construí a minha casa logo que eu casei. Era uma casa bem pequena, de 49 metros quadrados, mais uma lavanderia, que ficaria no pavimento inferior. Então, nós basicamente fizemos da casa da minha mãe, que era uma casa térrea, um sobrado. A gente construiu em cima a nossa casa. Ou seja, já tinha muita coisa adiantada, beleza? Do trabalho.
Como eu falei, tinha essa tal dessa lavanderia, que até então ela não existia na casa da minha mãe, e seria uma forma também da gente alongar o espaço para a gente poder construir em cima. E aí, o rapaz que era o nosso empreiteiro inicial, né, o responsável da obra, viu o terreno, viu o projeto, viu que era bem simples e bem pequeno e soltou: "Ah, isso aqui é rapidinho, coisa de 3 ou 4 meses fica pronto. Eu não vou nem esperar para o final e já vou te falar que, obviamente, você que já trabalhou com obra, você que já fez uma pequena reforma no banheiro, sabe que levou muito mais tempo do que isso. Esses 3 ou 4 meses foram 2 anos praticamente. A gente iniciou a obra no finzinho de 2011 e ela estava concluída, entre aspas, em dezembro de 2013. A verdade é que casa de pobre não termina de construir nunca, né? Mas calma, que eu tenho um motivo para estar falando aqui sobre a construção catastrófica da minha casa. Pulando alguns detalhes, né, depois de contratar o pedreiro, eu pedi para ele uma lista dos primeiros materiais e estava na cara para que eles serviam, né, era ferro, concreto, madeira e pedra, coisas para fundação. Fundação do quê? Da bendita lavanderia. A questão era que o preço do material que iria no alicerce era caríssimo. Gente, você já comprou ferro? Pois é, muito caro. E eu me frustrava, porque eu via que eu tinha gastado uma bala com aquele material, a gente tinha gastado uma boa grana com mão de obra, já tinha passado tempo e nada. Não dava para ver absolutamente nada de todo aquele trabalho. E se você for lá hoje, na minha casinha lindinha, que está prontinha, também não vai ver nada, porque é para isso mesmo que o alicerce é feito, né? Aliás, ele tem que ser bem feito e ele não é feito para ser visto. Só que ele custa tempo, dinheiro, e sem ele, não tem como construir nada em cima. Bom, assim para mim são as partes invisíveis do trabalho. Me frustra um pouquinho, sinceramente. Quando eu me pego muito incomodada com algum pensamento ali que emerge de alguma chateação corriqueira, alguma chateação ali do meu dia a dia, eu tenho o costume de conversar comigo mesma em voz alta sobre o assunto. E isso normalmente acontece no carro. E eu lembro perfeitamente de estar dirigindo, voltando para casa depois de deixar as crianças na escola, numa típica segunda-feira, que normalmente é a minha folga, e eu estava me sentindo abalada, frustrada, chateada, mesmo porque parecia que na semana anterior desse pensamento, eu não rendi no trabalho quanto eu gostaria, eu não tinha entregado mais nenhuma parte daquele bendito freela atrasado e também não fiz todas as tarefas que eu tinha me programado na casa. Eu não tinha escrito os 2 episódios para o podcast que eu tinha colocado na agenda, não tinha elaborado nenhum conteúdo legal para a marca que eu atendo, não tinha estudado conteúdo online da faculdade, não assisti nenhuma aula do curso do meu outro trabalho, que é bem novo para mim e bem difícil. Não tinha feito pão para todos os dias da semana, e isso é uma coisa que eu me prontifiquei a fazer. Eu não tinha passado um tempo de qualidade com os meus filhos, sabe? Eu não evoluí nas minhas peças do crochê. Eu não tinha dormido cedo todos os dias como eu gostaria. Eu senti que eu não estava rendendo no meu treino. Não tinha conseguido falar com todas as minhas amigas para saber como elas estavam passando aquela semana. Eu não mandei mensagem para minha mãe nem para os meus irmãos. Eu não estava com bom conteúdo para levar para terapia, enfim, eu não tinha feito por completo nenhuma de tantas coisas que eu gostaria de ter produzido. Produzido. Produzir. Produzir é necessário, eu sei, mas quando eu penso em produzir, quando eu penso em produção, não vem na minha cabeça uma fábrica, uma coisa meio revolução industrial, aquelas máquinas a vapor. Na verdade, vem na cabeça uma árvore frutífera. Hoje, no caso, enquanto eu escrevia, eu pensei numa macieira, porque eu nunca tinha visto um pé de maçã ao vivo e a cores. E aqui em Rory, acho que é assim que fala, na Suíça, eu vi várias macieiras diferentes pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz de que me veio algo orgânico e não mecânico na mente. Uma boa árvore, como as macieiras lindas que eu vi aqui, ou as jabuticabeiras que eu amo lá de Sorocaba, produzem bem quando estão bem nutridas, com uma rega em dia e uma certa quantidade adequada de sol. Concorda?
Isso aqui é botânica básica, tá? Mas você concorda que uma árvore que produz frutas, por melhor que seja, ela não tem fruta o tempo todo. Tô meio poética demais, né? Mas a arvorezinha, como um bom ser vivo, ela precisa trabalhar invisivelmente também. Eu não vou dar aula de biologia aqui, não é nem perto das minhas especialidades e eu não sou do ramo. Nossa, eu tô ficando muito velha, meu Deus. Mas a gente sabe que uma árvore tem os seus processos invisíveis e que no devido tempo vão combinar nos seus frutos. E é claro que eu e você, a gente não pode se dar o luxo de produzir por temporada, né, Brasil? Mas existe uma parte essencial daquilo que a gente faz no nosso ofício ou nas nossas tarefas, que muitas vezes vão frustrar a gente ou nos dar uma sensação de que a gente não fez nada. Você já se sentiu assim? Eu tenho uma certa crise quando, por exemplo, na minha agenda eu marquei que é dia de fazer pesquisa. Mesmo quando eu trabalho lá na igreja, a minha ação é um pouco mais pro lado criativo. Então, não me resta opção senão pesquisar a referência. E esse é um dia triste, tá? Não porque eu não gosto de pesquisar, pelo contrário, eu gosto muito, eu amo fazer pesquisa. Mas eu acho difícil justificar aquele tempo enorme que eu gastei na agenda com pesquisa. E aí eu acho que aqui eu cheguei onde eu queria chegar. O que dói não é o fato de não ver algo feito e tangível, é a dificuldade de metrificar a produtividade para que outras pessoas vejam a minha produtividade. E é aí que mora o perigo. Na obra do Max Weber, que chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber ele aponta para a doutrina da predestinação, que é uma das bases do calvinismo. Para você que não é crente, que não tem esse recorte evangélico, eu estou falando daquele período da Reforma Protestante, tá bom? Ali, século XVI. Bom, uma das bases do calvinismo a gente chama de predestinação. E essa tal predestinação levou os fiéis a encarar o trabalho como uma vocação, um dever religioso e um sinal de salvação. E por isso, o trabalho disciplinado, racional e contínuo vai se tornar então uma motivação moral que vai impulsionar a valorização da produtividade, da poupança e da acumulação, que é então a base do espírito capitalista. Eu não tô aqui para julgar o Calvino, tá, gente? Aliás, nesse aspecto, eu quero fazer só um parênteses aqui e dizer que o cara mandou bem demais. Conta-se uma história bem famosa nas igrejas reformadas, protestantes, de que um sapateiro chegou no João Calvino, que era então líder religioso e um tipo de prefeito na cidade de Genebra, e perguntou como sapateiro, ele poderia ser um bom e fiel servo de Deus, embora o seu ofício fosse apenas o de sapateiro. E aí, o Calvino responde, eu não vou falar se isso é um mito ou uma verdade, porque eu não estava lá para ver, mas eu já ouvi essa história várias vezes. E o Calvino diz assim: você vai fazer o melhor sapato que você puder fazer, você vai vender pelo preço mais justo possível, e aí você estará honrando a Deus e servindo a comunidade que precisa comprar sapatos. Bom, queria deixar bem claro que eu não passo pano para o capitalismo, tá? Mas eu não posso negar que nós estamos afundados nele. Então a gente precisa jogar de acordo com as regras desse jogo para não enlouquecer. A partir daqui, a produtividade ela passa a ser uma métrica de sucesso. A princípio, quero deixar bem claro que o objetivo daquele início era mais voltado para o desapego. Eu vou explicar melhor. Nos primórdios do capitalismo, ali em Genebra, tá? A liderança religiosa conduzia os fiéis ao desprendimento dos bens materiais. Por isso, não se fazia necessário se gastar mais do que ganha, porque não é necessário que você compre aquilo que você realmente não precisa. E a consequência disso seria então uma economia
que vai resultar num acúmulo de capital, que poderia servir tanto como um seguro ou como um benefício para pessoas menos afortunadas, como, por exemplo, imigrantes, viúvas, órfãos, refugiados. Enfim, vai dar uma olhadinha lá na história e você vai entender qual era o espírito inicial. Mas a gente sabe como que é o ser humano, né? E o dinheiro começou a se acumular, se acumular. Os bancos, que não eram novidade, começaram então a oferecer um serviço ali. Que tal você guardar o seu dinheirinho aqui com a gente pode fazer ele render ainda mais. Aí você já viu, né? A gente começou como comunidade humana, como civilização, a querer produzir mais para ter mais produto de venda, vender mais e assim acumular mais no final. Quem tem mais acúmulo fez mais certo, então teve sucesso. Entendeu onde eu quero chegar? Aqui a gente ainda está falando de um processo artesanal. Lembra da história do sapateiro? E aí, se a gente dá um salto não tão longo e vai para a Revolução Industrial, a coisa degringola de vez. E esse sistema, que é quase antropofágico, começa a se parecer mais com aquilo que a gente tem hoje. E vale a pena lembrar que a prática do empréstimo a juros, a capitalização e etc., não começou a existir só a partir do século XVI. E sempre existiu gente rica e sempre existiu gente pobre, desde o momento que as civilizações humanas começaram a se organizar, ok? Então não vem meter o louco aqui não. Eu dei essa volta toda na história para te lembrar que esse sistema, que exige que você mostre trabalho, e não respeite as etapas impossíveis de metrificar dentro do seu trabalho, já está aqui engolindo homens e mulheres há séculos. Ou seja, essa sensação de fracasso diante dos dias que exigem que a gente trabalhe nas sombras já está assolando a humanidade desde antes do seu papai e da sua mamãe se conhecerem, ok? Eu estava conversando com a minha prima, a Joyce, para quem inclusive eu também trabalho e eu também me culpo bastante por não atender as demandas como eu gostaria. E ela falava sobre como ela não curte os dias que ela precisa trabalhar pelo WhatsApp. Então ela precisa usar o WhatsApp para trabalhar ali e ela não gosta. E eu vou desenhar essa cena para você visualizar, tá bom? Ela é uma mulher jovem, na casa ali dos 30 e poucos anos. Imagina ela sentada no sofá da casa dela ou numa cadeira na mesa da cozinha mesmo, mexendo no celular. Essa cena te remete a trabalho? Te remete à produtividade? Pois é, para a maioria de nós. E para Joyce também, não. Porque a aparência do trabalho invisível é vadiagem. Parece que você não está fazendo nada. Querida, você está falando no WhatsApp, isso lá é trabalho? Mas você gosta de ler. Deve ser gostoso, então, fechar sua agenda para uma leitura semanal, né? Mesmo que essa leitura seja extremamente técnica, difícil, com termos específicos da sua área de atuação, uma nova linguagem de dados que você precisa aprender, ou talvez novos termos do seu tipo de trabalho específico, enfim. Mas você gosta de ler, é gostoso, isso não é trabalho, né? Olha, ali mais uma vez várias abas aleatórias da bonitinha aberta. E ela vai querer falar que isso é pesquisa? Ah, para, né? Além disso, tem a outra ali que só saiu para tomar um café para relaxar. E esse é um pensamento sobre, por exemplo, as visitas pastorais, a terapia ocupacional e outras formas terapêuticas de cuidado que envolvem interações sociais que podem ter um cafezinho e um bolinho sem o nome de reunião. Se identificou com alguma dessas frases ou fiquei devendo alguma coisa aí do seu trabalho que alguém pode olhar e falar: "Tá trabalhando nada"? A gente só valoriza o que cabe na agenda, o que tem métrica. E a gente se frustra com os dias invisíveis. Mas se eu, tô falando de mim, da Bruna, não interajo com as pessoas, mesmo que seja intencionalmente, ok? Como é que eu vou saber o que elas estão falando? Qual é o assunto do momento? Qual é a dor comum e qual é a dor individual daquela pessoa? Como é que eu vou criar laços com as pessoas e fazer o meu trabalho pastoral ou fazer o meu trabalho em tantas outras frentes que eu decidi encarar, por exemplo, na comunicação. E isso que eu nem vou falar de maternidade. Mentira, eu vou falar assim. Existe um trabalho que, para mim, particularmente, é dificílimo na maternidade. E eu resolvi chamar ele de apenas estar. Sim, eu tenho esse hábito de dar títulos para as coisas. Então, eu resolvi chamar esse trabalho difícil de apenas estar.
As crianças, os meus filhos, eles já entenderam que eu não sou muito boa de brincar. E, aliás, eu sou muito ruim, e isso é um assunto frequente na minha terapia. Mas em vários momentos, eles precisam apenas que eu esteja lá. Tem que estar mesmo. Não vale eu estar e ao mesmo tempo ficar scrollando o Instagram ou assistindo vídeo no YouTube. Não vale estar lendo ou crochetando. Eles querem que eu fique olhando para o focinho deles enquanto eles brincam, eles desenham, eles me mostram alguma coisa ou me contam alguma história. E cara, como isso é difícil. A minha cabeça só fica me dizendo assim: olha, o cesto de roupa tá para lavar, tá transbordando. E a pia tá cheia de louça e eu preciso lavar antes de fazer a janta, porque é impossível cozinhar com aquela cozinha daquele jeito. Putz, acabou o leite. Eu vou precisar passar no mercado e pegar aquela fila. Nossa, esse horário o mercado é lotado, a fila tá imensa. Ai, mas eu acho que eu posso usar a fila para ir editando o conteúdo da semana. É, e se chover? Não, eu acho que dá tempo de eu colocar a roupa e ainda estender aqui fora. E depois desses pensamentos, eu estou lá, olhando para a cara deles e estou frustrada. Até porque, na minha cabeça, eu não fiz nada. Aí vem a parte dolorida. O Gustavo chega em casa, as crianças não tomaram banho, eu não lavei a roupa, a pia tá imunda, o leite acabou. E eu começo a justificar para ele coisas que ele nem perguntou. Na verdade, o Gustavo nem liga pra essas coisas, gente. É claro que ele vai ficar chateado, porque no final das contas eu vou pedir pra ele lavar a louça, mas até aí, né, todo mundo em casa come. Eu sinceramente não sei o quanto essa parte invisível do trabalho dói em você. Qual é o alicerce caro que você precisa construir para que as suas outras tarefas sejam também executadas na sua completude? Eu não sei também quantas pausas de visibilidade você precisa para realizar algo visível. As minhas eu percebi que são muitas. Eu preciso ler, eu preciso assistir, eu preciso ouvir, eu preciso andar, eu preciso parar e pensar. Literalmente, parar e pensar. Eu preciso garimpar nos meus próprios pensamentos e isso custa muito. Eu preciso organizar essa riqueza de estímulos que eu coloco aqui dentro e então escolher cada prateleira e cada gaveta da minha mente onde eu vou colocar essas coisas. E o pior, quantas coisas que pareciam que iam virar um produto maravilhoso e, puf, elas simplesmente caem no esquecimento só pelo fato de que elas não eram ideias ou produtos, entre aspas, tão bons quanto eles pareciam enquanto estavam dentro da bagunça. Eu viajei demais? Gente, sei lá, eu acho que o espírito genebrino nunca esteve tão próximo de mim geograficamente. E olha que interessante, eu tô numa cidade que parece uma cidade fantasma. Sem brincadeira, é um silêncio absurdo, pouquíssimas pessoas na rua, tem poucos carros passando aqui também. E eu vim com o intuito de trabalhar, mas em muitos momentos o meu trabalho é só estar aqui, tipo, igual com meus filhos. Eu fiz esse episódio esperando falar com você e te chamando, te convidando para olhar para as partes invisíveis do seu trabalho, seja quais forem, de uma forma mais realista, dando o verdadeiro valor para essas etapas, porque eu sei, ninguém tá vendo, mas você sabe que você está fazendo e você sabe que é necessário. E não tem como a gente eliminar as métricas da nossa vida profissional, elas são necessárias. Mas nem tudo que é feito vai ser visto ou metrificado. O importante é você lembrar que você parece mais com uma árvore do que com uma máquina. Nós chegamos ao fim do nosso episódio. O nosso canal de comunicação, você já sabe, no Instagram é o @falamessina. É só comentar na minha última publicação e colocar lá quais são os assuntos que a gente tem que conversar aqui, dizer o que você pensa sobre o trabalho invisível, se isso é uma realidade para você ou se é só viagem minha mesmo. Não esquece de deixar o seu like se você está ouvindo pelo YouTube e de avaliar se você estiver pelo Spotify. Eu posso te pedir só mais uma coisinha? Manda esse episódio para alguém que está precisando conhecer o Fala Messina. Vale mandar também episódio antigo, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!